Mauro, conta um pouquinho, você já adiantou, né? Mas como é que você vê essa novidade aí, que é a participação no minoritário na história? Tá. Antes de falar disso, Simone, eu queria dizer que, quer dizer, a gente tem várias questões em conjunto, né? E algumas que a MEC tem uma ênfase mais ampla. Eu acho que essa questão das notificações ela está sendo muito bem acompanhada pela Ambima e a BVCap, que são as entidades, de fato, mais afetadas diretamente. E até pela própria estrutura, né, principalmente da Ambima, eu acho que seria... não é necessário, por parte da MEC, um envolvimento maior nesse ponto. Porém, eu queria colocar algumas ideias aqui. Eu acho que a gente falou aqui a questão do custo, né, e a questão do tempo e da incerteza que isso gera para o gestor. Eu acho que essas são as duas dimensões, né, de impacto da atuação do CAD em relação aos fundos de investimento. Com relação ao tempo e incerteza, quer dizer, eu nem sabia que eles estavam também decidindo em 30 dias. Isso é excelente, né, e reduz mais ainda o problema, né. Eu acho que, na maior parte dos casos, que são os casos que não têm efeitos concorrenciais, se eu sou um gestor e eu tenho que notificar, e eu tenho certeza que essa operação não vai gerar problema, essa incerteza temporal ela é inócua para mim. Eu vou deixar o tempo passar e sei que o CAD vai dizer que realmente não tem nenhum problema, né. O que eu estou querendo focar aqui, na realidade, é uma questão mais ampla, uma questão conceitual da verdadeira função do mercado de capitais, né, a função social do mercado de capitais. O mercado de capitais ele serve para canalizar poupança privada para o setor produtivo, né, e faz isso de maneira eficiente, faz isso de maneira transparente. A transparência tem consequências, tem externalidades positivas, que vão desde a arrecadação de impostos até a maneira de fazer negócios, de gerar empregos formais, etc., né? E nós temos um problema aqui no Brasil de fazer com que o mercado de capitais, de fato, seja um indutor do empreendedorismo, né? Nós temos 300, 500 companhias abertas, que é uma palhaçada em relação ao tamanho da nossa economia, né? E a gente precisa mirar nas 5.000 empresas abertas, nas 10.000 empresas abertas que a gente tem que ter, e qual é o caminho para chegar lá. E, obviamente, o Private Equity é um enorme caminho para a gente chegar lá. Então, eu acho que se a questão do tempo, né, não afeta, na prática, a maior parte das transações de Private Equity, de Venture Capital, que não terão efeitos concorrenciais, a gente cai na questão do custo como sendo, sim, muito relevante, né? E esse custo, quer dizer, são os R$45 mil mais vocês, né? Quer dizer, os meus associados têm falado que o pacotão dá R$100 mil, para começar a falar. De mim, não. De mim, não. Então, vou mandar eles falarem com vocês. Mas e esse custo, dado o ticket dos investimentos em Venture Capital, realmente é relevante, né, e é um problema, né. Eu talvez esteja muito influenciado por uma leitura recente do relatório do Key Review na Inglaterra, tá, que é uma publicação que eu recomendo a todos aqui, e particularmente ao CAD, pela maneira holística de olhar o mercado de capitais. E eles têm algumas recomendações muito fortes. É óbvio que a gente está falando de um país de tradição de direito consuetudinário, e a gente vive uma realidade diferente. Mas não pode esquecer que nosso mercado de capitais, a nossa lei das SAs, é fortemente inspirada no case law, né? E tudo que se faz no mercado de capitais é inspirado nisso. Quer dizer, com a nossa tradição jurídica, se a gente tentar fechar cada uma das portas, a gente vai sempre ficar botando uma rolhazinha naquela represa que vai sempre espirrar do outro lado, né? Então, a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla, e eu acho que vocês estão com essa visão, né? Mas eu acho que, especificamente no que tange a essas operações de entrada, e particularmente nos fundos, a minha leitura leiga do que está na lei e da postura que o CAD está se propondo a fazer, permite, talvez, uma visão alternativa que possa mitigar essa questão do custo. Nós estamos falando, a lei é muito clara no que é notificação. Se bateu ali, notificou, R$45 mil, não dá para fugir disso. Mas ela dá para você um critério subjetivo, né, principalmente na questão de fundos, né, quando você está dizendo exatamente qual é o faturamento que se refere. E eu acho que, nesse ponto, reside uma questão fundamental, que eu acho que é talvez um dos maiores objetivos da MEC, que é incentivar a parceria entre CAD, CVM e CAD com CAF, né,
que podem mitigar o problema lá dos 11 casos por funcionário, não é isso? E pode servir como um anteparo, né, para essas operações. Eu imagino, por exemplo, um sistema onde o CAD crie, por resolução, e me parece ser possível, me corrija se eu estiver errado, alguma figura de pré-notificação ou de comunicação, alguma coisa que não tenha o nome de notificação, né, que não custe R$45 mil e nem 50 mil para advogado. Que seja um formulário de 1 ou 2 páginas que comunique ao CAD uma determinada transação. Que bom, minha ignorância não permite ir tão longe. Então, o gestor de um fundo... Né? Todo mundo ouviu o que você falou. Na Alemanha tem um sistema parecido. Né? Que bom. Então, o gestor de um fundo que vai fazer uma transação... Só que a Alemanha analisa 1000 casos por ano. Porque eles recebem tudo e fazem esse esquema. Mas o que eu acho é o seguinte, casos que pudessem, inclusive, tá conciliados com as exigências de disclosure que a própria CVM já tem, com a 409 e tudo mais, né, faria quase que um screening prévio, né, e uma presunção de legalidade do grosso de operações que está afetando vocês. A gente tem hoje, a gente já preparou, já tem esse questionário que a gente entende, que seria um questionário de 2 folhas, com respostas de múltipla escolha, para você ver mesmo a relevância, né? Porque às vezes você tem algum ponto ali que acione, né, a necessidade de registro, e você sabe, como você bem falou, tipo, estou comprando 2% no mercado, a operação é pequena, a gente já tem esse modelo que a gente de formulário simplificado, que é um cara crachá, mas ele mas para ter esse formulário é uma discussão que a gente vai ter com o CAD, mas para ver o quanto a gente consegue ter esse formulário, se a lei hoje permite que o CAD assuma isso, se o CAD quer ter isso, ou se ele quer ver tudo. Eu acho que isso passa um pouquinho do que a gente está tentando construir com o CAD, no sentido de... Eu não vou falar para o Vinícius o que é o direito concorrencial. Eu posso falar para ele o que é o mercado de private equity, como a gente está se posicionando, para que ele possa ver se, dentro das competências dele, ele tem como providenciar esse relatório, esse nosso formulário simplificado, para talvez tirar, né, essa possibilidade. Posso só complementar, mano? Sim.